crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Olá meninas, a Inovelar trouxe mais um lançamento para nós, artesãs, que é o Supremo Flores agora com brilho, com cores fluorescentes, observem que lindas, deixando o nosso trabalho ainda mais bonito. Nós vamos iniciar fazendo uma peça usando o nosso barbante lançamento com agulha Clover 3,75 mm. Nós vamos iniciar fazendo uma volta de linha no dedo, puxo o fio, laço a agulha, fazendo uma corrente, duas, três. Temos o primeiro ponto, laço a agulha, dentro da alça, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Vamos repetir um total de 12 vezes, contando com as 3 correntes do início. Trabalhamos um total de 12 pontos, seguro, e vamos puxar o fio para fechar o centro da nossa peça. Volto na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos cortar este fio e passar para outra cor. Vamos puxar a outra cor por dentro da laçada. Dentro do primeiro ponto, para prender, faço um ponto baixo e conto como uma corrente. 2, 3. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes. Laço no ponto seguinte, um ponto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, um ponto apenas. No próximo, um ponto. Laço no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, laço no ponto seguinte, vamos repetir. 1 no mesmo lugar, 2, no próximo, 1, no próximo, 1, no mesmo lugar, 2. 1, 2, 3 correntes, laço e novamente. Finalizando a carreira da mesma maneira. 2 pontos no primeiro, no próximo, um ponto apenas e no último ponto, mais 2 pontos. Para fechar, 1, 2, 3 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, no ponto seguinte, um ponto alto sem fechar. Mantenho na agulha, laço no próximo, um ponto alto sem fechar, laço no próximo, um ponto alto sem fechar, laço no último ponto, um ponto alto sem fechar. Todos na agulha, laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato, ficando desta maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço,
Dentro do cantinho, vamos fazer um ponto sem fechar, 2, 3, 4 pontos sem fechar, laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laço, sobre o primeiro ponto do grupo da carreira anterior, um ponto sem fechar. No próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, no próximo, o quinto ponto. Laço, passo por dentro de tudo, laço e arremato. E novamente, 3, 4, 5, 6 correntes. No cantinho, você vai repetir, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Passo por dentro e arremato. Siga até o final. Chegamos ao final para fechar a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Introduz a agulha, ó, passando a agulha dentro das alças do grupo, laço lá atrás, passo voltando e fechando com ponto baixíssimo. Assim não será visível na frente do seu trabalho. Lace, passe por dentro. Nós vamos cortar o fio e aqui, ó, arrematar. Pode virar e buscar a pontinha, passando dentro dos pontos. Nós vamos então iniciar com uma nova cor. Agora nós vamos iniciar a nossa peça novamente. Dentro de uma alça, nós vamos introduzir a agulha e aqui nós vamos puxar o fio de outra cor. Fazer 1, 2, 3 correntes. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Temos 3 pontos, 4, 5 pontos altos, desta maneira, dentro da alça. 1, 2 correntes. Aqui sobre o grupinho, introduzo a agulha e prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes, laço na alça seguinte. Vamos repetir 5 pontos altos. 3, 4, 5 pontos. 1, 2 correntes, sobre o grupo introduzo a agulha, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes, na alça, vou repetir novamente os 5 pontos. 3, 4, 5 pontos. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegamos ao final, 1, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo ponto, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto, no próximo, repetindo, no próximo, repetindo e no último, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Temos um aumento no início e aumento no final. 1, 2 correntes, laço lá no grupinho seguinte, novamente, 1, no mesmo lugar, 2, no próximo, 1, no próximo, 1, no próximo, 1, e no último, 1, no mesmo lugar, 2 correntes, laço, e vamos repetindo desta maneira até o final. Chegando ao final, 1, 2 correntes, na terceira corrente do primeiro ponto,
fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, laço no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, e vamos continuando até o último, ponto sobre ponto, e no último ponto faremos o aumento. Último ponto, 1, no mesmo lugar, 2. Novamente, aumento no início e no final. 1, 2 correntes e repetindo. 1, 2, ponto sobre ponto, até chegarmos ao último, onde novamente vamos repetir o aumento. E seguir desta maneira até o final. Último ponto, 1, no mesmo lugar, 2. Chegamos ao final, já fiz as 2 correntes. Na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Vamos laçar a agulha, pular um ponto e no ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos pular um ponto e no próximo prender com um ponto baixo. Laço a agulha, pule um ponto no próximo. Vamos fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, desta maneira. Dentro da alça, você vai prender com um ponto baixo. Laço a agulha, pule 1, 2 e no terceiro ponto, vamos repetir novamente. No mesmo ponto, você vai fazer os 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Que nós vamos pular um ponto e no próximo um ponto baixo. Laço, pule um ponto no próximo, repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos pular 1, 2 e dentro da alça prendo com ponto baixo, laço, pulo 1, 2 e no terceiro vou repetir tudo novamente, fazendo isto até o final. Chegamos ao final, o último, nós vamos prender na última alça com um ponto baixo, introduzir a agulha na base do primeiro grupinho e fazer um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio e arrematar, da mesma maneira que nós fizemos com o fio anterior. Arremate e esconda a ponta. Observem como está ficando o nosso primeiro motivo. Vamos dar sequência. Para iniciar a nova carreira com nova cor, nós temos aqui o pontinho onde arrematamos, vamos introduzir a agulha nele e prender o fio. Vou voltar para o verde, que é o que eu comecei. Aqui nós vamos passar por dentro e fazer uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Agora, nós vamos prender lá na frente, ó, no outro ponto baixo, onde prendemos o grupo. Prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes lá na frente no ponto baixo. Prendo com ponto baixo e continuo fazendo a volta inteira desta maneira.
Chegamos ao final, temos a alça com as 7 correntes. No mesmo lugar de onde saímos com a primeira, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes para subir, uma para virar. Laço a agulha 1, 2 vezes, no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, lá no ponto seguinte, no ponto baixo que prendemos a alça, nós vamos repetir um ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O segundo ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro ponto alto duplo, ficando desta maneira. Para fazer a sequência, lace 2 vezes lá no ponto à frente. Observem que este cantinho aqui, ó, está entre os dois desenhos, ó. Aqui neste lugar nós vamos fazer um leque, ó. Um ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O segundo ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes no mesmo lugar. O terceiro ponto alto duplo. Temos aqui a metade do leque. 1, 2, 3 correntes, laço 2 vezes. Ainda no mesmo lugar, um ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes. O segundo ponto alto duplo, uma corrente, laço 2 vezes e repetindo o terceiro ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, no ponto baixo seguinte, um ponto alto duplo, uma corrente, 2 vezes, segundo ponto alto duplo, uma corrente e o terceiro ponto alto duplo. Laço 2 vezes, lá no próximo, novamente, uma corrente, 2, uma corrente, 3. Trabalhamos aqui o segundo grupo após o leque. Laço a agulha 2 vezes, no próximo, vamos fazer o terceiro grupo, uma corrente, 2, uma corrente, 3. Laço a agulha 2 vezes e no próximo nós vamos repetir o leque, igual nós fizemos lá no primeiro, ó, um ponto, uma corrente, no mesmo lugar. 2, uma corrente, 3, uma corrente, 2, 3. Laço 2 vezes no mesmo lugar, repetindo uma corrente, 2, uma corrente e 3. E continuo desta maneira até o final. Ó, temos o leque, um grupo, 2, 3 e outro leque. Vamos seguir desta maneira. Chegamos ao final, vamos laçar a agulha 2 vezes. Aqui nós deixamos 2 pontos apenas. Então, no mesmo ponto de base, introduzo a agulha e vamos fazer o terceiro ponto alto duplo. Uma corrente, conto 1, 2, 3, na quarta corrente, fecho com ponto baixíssimo. Nós vamos iniciar a carreira usando a outra cor, passei para o fio laranja que eu estou usando já na minha peça. Puxei por dentro, no mesmo lugar, faço um ponto baixo, que é contado como uma corrente, 2, 3. Uma para virar, laço no mesmo lugar, um ponto alto, formando o primeiro Vzinho. Estamos no ponto central do grupo, ó. Laço a agulha.
Lá na frente, entre os dois grupos, ó, vamos fazer aqui um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Segundo V. Laço no ponto central do grupo seguinte, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Temos novamente outro V. Laço entre os grupos, ó. Você vai fazer aqui um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço agulha. Aqui nós temos o leque. No ponto central da primeira parte do leque, você vai fazer um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço agulha. Dentro do leque, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, um ponto. Temos o primeiro V. Uma, duas, três correntes, laço no mesmo lugar, ainda dentro do leque, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Fizemos então um Vzinho, três correntes, outro Vzinho, formando então o leque do cantinho. Laço sobre o ponto central da segunda parte do leque, um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço lá entre os dois grupos, ó, vamos repetir um ponto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto. Laço no ponto central do grupinho seguinte, repetindo, e continue trabalhando desta maneira, fazendo a volta inteira na sua peça. Chegamos ao final, conte uma, duas, na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo para caminhar, vou cortar o meu fio e pegar a cor rosa. Vou finalizar com rosa. Passo por dentro e aqui nós vamos fazer um ponto baixo, uma, duas correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Tem um grupo com 3 pontos. Laço dentro do Vzinho seguinte, vamos repetir. 1, 2, 3 pontos altos. Laço no Vzinho seguinte. 1, 2, 3 pontos. Laço no próximo. 1, 2, 3 pontos. Continue. A cada Vzinho, um grupo com 3 pontos altos. Laço no próximo. 1, 2, 3 pontos altos. Aqui estamos, ó, no cantinho dentro do leque. Você vai laçar a agulha dentro do leque, um ponto alto, uma, duas, 3 correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto alto, ó, formando o cantinho. Laço e no Vzinho seguinte já começo tudo de novo. Para cada V, 3 pontos altos. E continue fazendo isto a volta inteira na sua peça. Chegamos ao final, na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui o nosso primeiro motivo para o nosso tapete, faremos um total de 9 motivos. Para o meu tapete eu vou trabalhar com 9 motivos. Vamos unir 3 motivos formando uma tira. Depois, vamos unir esta que está pronta à outra que vamos montar. Com os motivos prontos, vamos fazer a união. Você poderá usar para esta união a mesma cor que foi feita a última carreira ou a cor diferente que você trabalhou no seu motivo. Esta união é feita pelo lado direito do motivo e nós vamos iniciar dentro
cantinho, ó, de um cantinho do outro. Vamos trabalhar em pontos baixos até chegar ao outro cantinho do leque. Agora nós vamos puxar o fio, fazer aqui uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo, prendendo tudo. No ponto seguinte, ó, pegando de um lado e do outro, introduz a agulha, um ponto baixo. No próximo, de um lado e do outro, puxo, um ponto baixo. Trabalhe os pontos sem apertar, para ficar bem bonitinho, não repuxar o trabalho. Continua. Pegando ponto a ponto, faz o ponto baixo. No próximo, faz o ponto baixo. No próximo, faz o ponto baixo e continua. Até chegarmos ao final, lá naquele cantinho do leque. Sempre desta maneira. Chegamos ao final, ó, temos aqui o cantinho de um lado e do outro. Então, dentro dele, um ponto baixo apenas. Puxo o fio e vamos cortar e arrematar. Ó, cortei o fio, passo por dentro uma última laçada e puxo. Viro. E aqui embaixo nós vamos puxar, ó, passando por dentro dos pontos que acabamos de fazer para a união. Passa entre vários e corte rente. Aí aqui em cima vai ficar bonitinho. Trabalhamos aqui a união dos dois primeiros motivos. Você vai unir mais um motivo para formar a primeira tira. Temos aqui a união dos nossos 3 primeiros motivos. Vamos fazer a mesma coisa com os outros 6 motivos, ficando com um total de 3 tiras. Temos aqui as 2 primeiras tiras prontas, agora nós vamos unir da mesma maneira que fizemos para os motivos, uma à outra. Esta união das tiras é da mesma maneira que unimos os motivos, ó, dentro do cantinho direito com direito da peça, nós vamos prender o fio no mesmo lugar, um ponto baixo. E agora nós vamos ponto a ponto, ó, fazendo ponto baixo. Pego de um lado e do outro, faço ponto baixo. No próximo, de um lado e do outro, faço ponto baixo. Vamos seguir até chegar aqui onde temos a união dos motivos. Trabalhamos, ó, a costura até chegar ao último ponto, e aqui nós temos a união dos motivos, um espaço de um lado e um espaço do outro. A mesma coisa do outro lado. Então, dentro deste primeiro espaço, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Nós vamos pular a costura de um lado e do outro, ó, e vamos lá para o outro lado. E fazer um ponto, 2. E agora seguir novamente, ó, no primeiro ponto de um lado e no ponto do outro. Um ponto baixo, no próximo de um lado e do outro, um ponto baixo, e continue até chegar ao final da tira. Fazer a mesma coisa para a terceira. Observem como fica. Trabalhamos aqui a união dos 9 motivos, observem como fica, é lindo. Não precisa cortar o fio para a gente já trabalhar o acabamento a partir do último ponto feito. Temos aqui o último ponto, ó, que nós fizemos dentro das 2 alças, de um lado e do outro. Dentro da alça seguinte, faça um ponto baixíssimo para iniciar a carreira. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto. Dentro deste mesmo espaço, laço e agora fazendo para cada ponto de base um ponto alto. Desta maneira. No próximo, até chegarmos lá no cantinho, para fazermos a voltinha juntas. Trabalhamos ponto sobre ponto até chegar ao último da lateral. Aqui nós temos o espaço do cantinho, então você vai laçar a agulha
dentro, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2, 3 correntes, laço no mesmo lugar, 1, 2 pontos. Temos aqui o cantinho feito e vamos seguir novamente com ponto sobre ponto até chegarmos à união, para fazermos juntas. Chegamos, ó, aqui nós temos o espaço da união e o outro espaço, laço agulha, dentro do primeiro um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto, laço agulha. No ponto de união, ó, na parte de trás, nós temos a alça que fez o ponto. Então, aqui vamos fazer um ponto alto, laço, e dentro do espaço seguinte, ó, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Vai ficar assim toda vez que você passar pela união dos motivos. Laço, e vou seguir ponto sobre ponto novamente, até chegarmos ao outro lado onde iniciamos a peça. Iniciamos a carreira, sempre desta maneira, fazendo os cantinhos como eu mostrei no primeiro e a passagem nas uniões como eu mostrei agora. Nossa peça vai ficar bem bonita. Chegamos ao final, laço e agulha, dentro do espaço um ponto, 2 pontos, laço agulha, ó, no fiozinho lá de trás, ó, pegando só os fios que sobraram, um ponto alto. E na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Cortei o fio rosa, vou voltar para uma outra cor. Vou usar o verde, prendo aqui com um ponto baixo, que é contado como uma corrente, 2, 3, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e continue, ponto sobre ponto, fazendo os cantinhos, como eu mostrei na carreira anterior, exatamente igual. Vamos fazer esta carreira e mais uma. Eu vou usar aqui, a próxima carreira do meu vai ser em laranja, que é as cores que eu usei na minha peça inteira. Trabalhamos aqui as 3 carreiras em pontos altos. Caso você queira fazer mais, fique à vontade. Basta seguir como eu mostrei. A última carreira eu vou voltar para o fio rosa para fazer o acabamento. Voltando para o fio rosa, passo por dentro da última laçada. Introduzo a agulha na base e aqui vamos fazer um ponto baixo prendendo, laço agulha. Pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto, laço no mesmo lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos pular 1, 2 e no terceiro ponto, prenda com ponto baixo. Lace agulha, conte 1, 2 e no terceiro, introduzo a agulha e vamos repetir novamente. 7 pontos altos no mesmo ponto de base. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Conte 1, 2, no terceiro, prenda com ponto baixo. Lace agulha, pule 1, 2, no terceiro, começo novamente. Nós vamos trabalhar desta maneira, fazendo a volta inteira na nossa peça. Sempre assim. Monta os grupos, prende e já segue com o novo. O último grupo, nós vamos introduzir a agulha, ó, sobre o ponto baixo que iniciamos, fechar com ponto baixíssimo, já cortei o fio, passo por dentro e arremato no avesso.
Nosso tapete pronto ficou assim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei, curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.